Boa noite, esta é a CNN Brasil e este é o WW. O assassinato de Charlie Kirk, uma poderosa voz conservadora nos Estados Unidos, já é considerado esse assassinato um divisor de águas na política americana, com consequências sérias e de longo prazo. Pela primeira vez na história recente do país, pesquisas indicam que a ameaça do extremismo político é considerada um tema eleitoral mais importante até do que a economia, não importa qual lado na política estamos falando. Na esteira desse assassinato, uma série de personagens importantes do governo americano está anunciando uma campanha contra o que alegam ser uma vasta rede de oponentes liberais, fomentando ódio e extremismo político. O problema assume proporções de muita gravidade mesmo, pois uma enorme maioria da população, isso não só lá nos Estados Unidos, não acredita na capacidade de instituições, partidos e no, como se chama, e no sistema para resolver problemas desse tipo, pois considera que está comprometido o sistema com um dos lados ou trabalha contra um dos lados. Ao contrário do que aconteceu, o pessoal da minha geração lembra o que aconteceu há mais de meio século, quando houve uma sequência de assassinatos políticos nos Estados Unidos, sacudiu o país. Desta vez, as vozes de lideranças pregando moderação são fracas. A ameaça do extremismo político é real, reverbera em proporção muito maior do que antigamente via as redes sociais. Não é inevitável que seja a radicalização o único caminho, mas é por onde está indo. Nessa edição vamos tratar também se vem e que tipo de anistia viria depois da condenação de Jair Bolsonaro. Antes, aos participantes da nossa roda nesse momento, começo aqui pelo meu lado, pelo cientista político Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Rafael, obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite, William, eu que agradeço. Daniel Hittner, lá de Brasília, boa noite. E o Caio Junqueira, aqui ao meu lado, no estúdio de São Paulo. Lula pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que não paute a anistia na casa. Os projetos de interesse do Planalto estão travados diante da pressão pela anistia, que tem tomado conta de boa parte dos embates políticos na Câmara dos Deputados. Reportagem de Luciana Amaral. A reunião de líderes do Congresso nesta terça-feira tem como principal pauta da oposição o projeto de lei da anistia. A pressão do PL é para que a votação da urgência e do conteúdo da matéria aconteçam nesta semana. O PSD, de Gilberto Kassab, não fechou apoio ao projeto, liberando a bancada numa eventual análise no plenário. Ciente da pressão para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, paute a matéria nesses próximos dias, o presidente Lula se reuniu com o paraibano para reforçar posição contrária ao projeto e cobrar espaço na agenda da Câmara para as prioridades do Planalto. Hugo Motta disse que pretende priorizar projetos que impactam a população diretamente. Uma fala vista como sinal verde a pautas econômicas com a marca do governo, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. A favor do Planalto está o fato de que o Centrão também resiste a uma anistia que beneficie Jair Bolsonaro. A proposta enfrenta dificuldades no Congresso, ainda mais depois do resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão. Uma versão mais branda, que exclua os líderes da tentativa de golpe e apenas diminua as penas dos participantes do 8 de janeiro, teria mais chances de ser aprovada. Uma ala do Supremo Tribunal Federal já sinalizou permitir esta versão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a visita de aliados ao ex-presidente. Entre eles, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deputado Rodrigo Valadares, que foi relator do projeto da anistia na CCJ da Câmara, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nesta segunda cancelou a viagem que faria a Brasília para intensificar as articulações políticas em favor do perdão a Bolsonaro. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, diz que confia nos presidentes da Câmara e do Senado para que a proposta de anistia não avance. Nós temos um diálogo muito profícuo, muito respeitoso e muito efetivo com o presidente Hugo Motta, com o presidente Davi, e temos toda a confiança neles. Pessoal, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu aqui na câmera fechada, a gente tem um breve resumo do que está sendo, o que está sendo protelado, o que está parado
no Legislativo. Ficou a cargo do Daniel Hittner essa lista do que está parado. Daniel, contigo. William, o que a gente quer mostrar aqui nessa arte que o Felipe Cecílio nos preparou é justamente como as discussões do projeto da anistia estão isolando outros assuntos que ficaram parados, à espera de continuidade justamente da anistia. E aí vamos pegar os mais importantes, começando pelas medidas provisórias que têm uma data limite para serem votadas, senão caducam, expiram, perdem a validade. MP 1300 estabelece a tarifa social de energia com tarifa gratuita para cerca de 60 milhões de consumidores. Vence na quarta-feira. Logo em seguida, no dia 26 de setembro, vence a medida provisória 1301, que cria o Agora Tem Especialistas, propicia acesso aos pacientes do SUS naqueles hospitais privados que têm dívidas com a União. A MP 1303, que taxa aplicações financeiras, acaba com isenção de imposto de renda para LCI, LCA, debêntures incentivadas, tem validade só até 8 de outubro. Tudo isso está pendente ainda de votação. Os projetos de lei ou PECs que estão parados. Isenção do imposto de renda até R$ 5.000, já tem relatório de Arthur Lira, falta votação em plenário, nenhuma sinalização. A reforma administrativa, que tem sido muito costurada pelo deputado Pedro Paulo, já nomeado informalmente relator, mas que não tem conseguido se reunir com a principal bancada da Câmara, justamente o PL, por falta de tempo do PL para discutir outros assuntos que não anistia, a PEC da Segurança Pública, que só teve comissão especial formada na semana passada, e o projeto de redução linear de 10% dos incentivos fiscais, absolutamente crucial para fechar o orçamento de 2026, que ainda nem começou a tramitar. Obrigado, Daniel. Rafael, pelo que a gente vê, são pautas que vão de programas sociais, há questões fiscais importantes, a questão da segurança pública. A gente acabou de ver o assassinato agora na Praia Grande do ex-delegado, geral da Polícia Civil, né? Sim. Dr. Rui Castro. É uma execução, uma emboscada, coisa que arrepia o cabelo de todos nós, dando o grau de disseminação do crime organizado. Até quando essa situação no Congresso, você se arrisca a avaliar até quando ela fica parada do jeito que está? Eu não imagino que a gente tenha grandes mudanças pensando até 26 no ambiente legislativo. Obviamente, alguma distensão é razoável que se espera, né, à medida que se tem a definição do caminho do projeto da anistia, da discussão da anistia como um todo, mas existe alguns dilemas políticos que eu imagino que vão permanecer, né? Se a gente pegar o conjunto ali da arte que vocês apresentaram, era o chamado pacote da reeleição, grosso modo, né? Que, como você bem colocou, tem medidas sociais, econômicas e de segurança pública. Os principais dilemas para a votação dessas matérias eram de duas ordens. Primeiro, é o quanto a oposição vai querer cooperar com projetos que, na verdade, ajudam a reeleição, né? Então, a gente tem visto a base aliada cada vez mais dividida. É bem possível que a candidatura da oposição que vai ser construída conte com partidos que hoje estão na base do governo e também então não tinha muita boa vontade em votar esse projeto. E o segundo dilema é o clássico dilema de vai aumentar a carga tributária ou não vai aumentar, quem é que vai pagar, das questões em si. Que é o que, sobretudo no projeto de imposto de renda. A gente soma agora a essa tensão institucional que ganha outro capítulo. E como a própria direita também está um pouco travada, né? Porque fala no discurso da anistia completa, parece não ter viabilidade, né, à luz do Supremo Tribunal Federal, mas também não quer a versão mais moderada. Então, esse tema, ou bem os líderes da Câmara e do Senado definitivamente colocam de lado, algo pelo menos por hora o Hugo Mota não sinalizou estar com a disposição política em fazê-lo. Essa sinalização do Hugo Mota significa que ele vai tocar outras pautas e a anistia vai ficar de lado? Ele vai tentar tocar outras pautas, né, William? É bem significativo hoje essa agenda dele com o presidente Lula, né, a portas fechadas. Ele conversou muito durante o fim de semana também com ministros do Supremo, com senadores, para tentar destravar essa agenda. Só que ele é o presidente mais fraco desde Eduardo Cunha, desde o Henrique Eduardo Alves, que é antes do Eduardo Cunha. A gente pegou uma sequência aí de primeiros ministros, né? Eduardo Cunha, Rodrigo Maia e Arthur Lira.
E o Hugo Mota sofre um pouco dessa dificuldade de ser um político jovem, novo, querido na casa, mas sem o pulso necessário para comandar. E outra dificuldade dele é o ambiente político externo ao Congresso Nacional, julgamento do Bolsonaro, tensionamento político, polarização, entrando dentro do Congresso e dificultando qualquer tipo de agenda. Então, é imprevisível. Se a gente falar, poxa, vai conseguir? Não dá para responder. A tendência, eu apostaria que ele consiga tirar uma ou outra coisa, né? Principalmente as pautas mais populares, como tarifa social, como imposto de renda em algum momento. Né? Precisa ser votado, senão perde. Até quarta-feira. Até quarta-feira, senão ela vai ser incorporada em outra medida provisória que o Eduardo Braga lá, que é o senador. Então você tem 2 dias. Aí aprova amanhã na Câmara, o Senado tem que aprovar no dia seguinte, em 1 dia. Como é que vai ficar isso, Daniel? Bom, no caso desses projetos que a gente mostrou, da anistia, William, só para... Desculpa, Daniel, eu que formulei mal, perdão, deixa eu refazer. Imagina. Deixa eu refazer. Digamos assim, nesse confronto entre uma anistia que não está definida, como o Rafael acabou de dizer, ele faz uma descrição, diz nem os que querem anistia sabem exatamente o que eles querem tocar adiante. Por outro lado, o governo tem uma pressa enorme em assuntos nos quais também boa parte dos parlamentares está interessada. Como é que vai se desenvolver esse jogo? William, o próprio Hugo Mota tem se queixado muito do fato de que ele não consegue emplacar uma pauta. É como o Caio descreveu, ele é um deputado jovem que foi eleito com apoio ali suprapartidário, quase como escolhido de um sindicato de parlamentares para defender muitas vezes pautas corporativistas, e ele não tem conseguido emplacar nada. Uma possível bandeira de reforma administrativa, eu mencionava, o relator informal da matéria tem procurado trabalhar esse texto, que é polêmico, vai causar muito debate, tem procurado adiantar para todas as bancadas. Já conseguiu se reunir com todas as bancadas relevantes, menos o PL. Então, existe uma dificuldade de encontrar agendas. O paradoxal dessa história é que quanto mais Hugo Mota resiste a colocar a anistia em votação, mais ele fica refém da própria anistia e não consegue tocar as demais pautas, porque elas são obstruídas. Então, uma possibilidade muito cogitada pelo entorno do Hugo Mota é finalmente se livrar dessa pauta e colocar em votação. E aí é o seguinte, os líderes partidários asseguram que existe mais votos a favor, o suficiente para aprovar. E aí, nesse caso, como é que vai ficar Davi Alcolumbre? Vai matar no peito de novo? Porque ele já matou no peito até agora, e até onde se sabe vai continuar matando, o impeachment de Alexandre de Moraes, por exemplo. Já tem muita assinatura ali. Então deixa exatamente... Vai matar a anistia? Deixa exatamente nessa linha que você está propondo, Daniel. Se uma possível saída para o Hugo Mota do dilema no qual ele se encontra seria, então, bota esse negócio para votar? Que negócio? Então, esse é o ponto, né? Assim, não tem projeto. Né? Digamos, a versão mais ambiciosa, até onde se sabe, ela é claramente inconstitucional e os ministros do Supremo Tribunal Federal reiteradamente sinalizam nessa direção. O que eventualmente poderia destravar, que é a versão que, na verdade, não é anistia, a gente tende a chamar isso pelo mesmo número, que é uma tentativa de revisitar as mudanças no Código Penal relativo a como você basicamente calcula a pena desses crimes que foram recentemente incorporados. É o que eles estão chamando de anistia light. Isso, que é a versão light da anistia. Mas aí volta de novo. Bom, mas aí a anistia light, uma parte da oposição, sobretudo essa que está pressionando o Hugo Mota, também não aceita. Então, de fato, é uma combinação muito peculiar, né? Um líder que não consegue literalmente controlar a pauta legislativa. Eu concordo com o Caio, a gente tem uma mudança diferente na maneira que o Hugo Mota comanda a casa. Ele não conseguiu manter minimamente coeso o bloco que o elegeu, com o adicional de enfrentar uma conjuntura mais difícil. Então, William, possivelmente não vai acontecer nada. O problema para o governo e para o seu projeto de reeleição é que mesmo esse nada potencial está travando bastante a agenda de trabalho. O Daniel está pedindo a palavra. Eu só não colocaria um grande drama aqui no fato de que não existe um texto. A partir do momento em que se define que haverá votação da urgência e aí logo depois do mérito, esse texto brota, porque já existe texto lá de trás. E aí o texto, para ser adaptado
e aí se define na cúpula da Câmara para depois ser colocado em votação. Se vai ser o que a gente chama de anistia light, que, como o Rafael acabou de dizer, não é uma anistia propriamente, é só um abrandamento das penas. Ou se vai ser alguma coisa ampla, isso se resolve, não há que se criar grande drama em torno desse assunto também. A anistia light, na verdade, ele tem esse nome por causa da troca de mensagens do Eduardo com o pai, em que ele fala anistia light. Daí acabou pegando para ser designado uma anistia que, na verdade, é uma revisão da legislação penal para diminuição de penas, principalmente dos envolvidos do 8 de janeiro. E aí tem ali um juridiquês ali para a pena de abolição violenta do Estado Democrático de Direito será agravada se isso for feito mediante tentativa de golpe. Agora, William, assim, se for a anistia da forma como a Câmara quer aprovar, ela não vai vigorar. E a ala mais forte ali do bolsonarismo... Não, a Câmara, eles calculam entre 260 e 280 votos. Okay. E passaria. Só que ela não vai vigir, ela não vai entrar em vigor porque o Supremo vai derrubar. E aí vem a solução do Senado, que nesse final de semana tiveram muitas conversas, hoje de manhã a gente subiu uma apuração sobre isso, que o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto topam a tal da anistia light. Só que aí a Câmara não quer. Então fica esse impasse. De qualquer maneira, as duas casas têm que aprovar, o Lula tem que vetar ou não. Só que não adianta o Congresso se esforçar para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, que o Supremo Tribunal Federal está falando dia sim, dia também, que vai derrubar. Então a saída seria a tal da anistia light. Só que aí a Câmara não quer, porque ela não alcança o Bolsonaro. Eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho a impressão que a audiência também tem uma certa dificuldade. Quando a gente fala a Câmara, hoje, Caio, Daniel, Rafael, hoje, na verdade, a gente é obrigado a falar, como vocês colocaram a figura do presidente dessa Casa Legislativa. Ele não consegue fazer o que quer e não consegue impedir o que não quer. Sim, isso é uma situação desgraçada dele. Mas, situação desgraçada dele ou não, é a situação em que a gente está. Quando a gente fala a Câmara, a gente fala de um presidente nessas circunstâncias, mas de uma série de operadores. Aí a pergunta que se impõe, vou colocar os três agora, é a seguinte: quem está, na verdade, costurando o quê, com qual força política no sentido da anistia, Daniel? Eu vou passar a palavra para você, mas fazer o seguinte, para não interromper, eu estou sendo avisado que a gente tem que chamar o intervalo. Eu faço o seguinte, chamo o intervalo e retomo na sequência contigo, Daniel. Tá bom? A gente já volta, pessoal, é o mesmo assunto. Voltando no intervalo, Daniel, retomando a nossa conversa deixada ali no primeiro segmento. Quando a gente fala nos articuladores políticos, nós estamos falando de que forças, afinal? Três forças centrífugas nas quais nós devemos prestar muita atenção. Uma bancada do PL, liderada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que tem feito um trabalho muito meticuloso e bem sucedido diante do desafio que ele encontrou, que é de construir uma maioria na Câmara dos Deputados e também da bancada do PL no Senado, construir o que já dizem ter uma maioria no Senado para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita que contempla Jair Bolsonaro. O Centrão, que tem como objetivo transformar Tarcísio de Freitas numa espécie de herói da anistia e finalmente colocá-lo como um candidato irrefutável para 2026 à presidência da República, mas que também quer usar a anistia como uma muleta, uma carona para outras pautas, a PEC da blindagem, a mudança de fórum privilegiado. E o governo que, por um lado, já olha para o Centrão e fala, você quer brincar disso? Eu também vou brincar de tirar o Centrão de diretorias dos Correios, da Codevasf, da Caixa Econômica Federal, vou deixar de pagar a emenda parlamentar que eu posso deixar de pagar, então podemos brincar disso também. E não descartaria um outro elemento que é absolutamente fundamental, um outro ator, que é o Supremo, que vai aproveitar, inclusive, um julgamento esta semana sobre militares que foram indultados da PM de São Paulo, envolvidos no massacre do Carandiru, para, mais uma vez, falar contra a anistia. E forças estão organizando o quê, Rafael?
Olha, eu assim, seguindo a tipologia que o Daniel fez, o que eu acho que é... Você vê, eu fui anotando. Eu vi. É enorme, né? Ele começou pelo PL do Sóstenes, com a dificuldade de criar uma bancada coesa de oposição, foi para o Centrão, que ali abriga-se um monte de siglas, foi para o governo e do governo para o Supremo. Falta alguma coisa, Daniel? Também chega, né? Vamos lá, Rafael. Então, eu não vou, né? Já acho que o Daniel fez bem a explanação, mais ou menos, dessa correlação de forças. Aí você está perguntando, né? Então, não, eu estou perguntando especificamente em quem tenta carregar a anistia, quem consegue levar em que direção? Então, por hora, acho que é só descoordenação. E acho que o segredo para, eventualmente, a gente tentar entender o que essas forças que o Daniel mencionou efetivamente querem, tem um pouco a ver com o plano eleitoral de 2026. Porque tem um certo paradoxo, certo? Na ideia de que se o Tarcísio é o candidato do Centrão, né, que ele parece ser o nome para enfrentar a provável campanha de reeleição do presidente Lula, isso significa que é bom que o ex-presidente Bolsonaro não tenha qualquer possibilidade de ser candidato, né? Muito embora a anistia, é bom sempre ressaltar, ela nem daria direito, mesmo que aprovada, porque o ex-presidente Bolsonaro perde direitos políticos, na verdade, pela questão da legislação eleitoral. Do TSE anterior ao TSE. Então, assim, mas em boa medida, se passa, em tese, a pressão também aumentaria. Então, parece ser, na verdade, às vezes eu tenho a sensação, e aqui divido com vocês, que é uma espécie de um grande jogo de cena em que o objetivo principal é ir consolidando esses nomes do Centrão, se associando a bandeiras caras ao bolsonarismo, para uma vez que, evidentemente, não deve ser aprovada essa versão mais ambiciosa, em tese, usufrui desses direitos políticos, pensando lá em 2026. A chave que falta e que não entrou na tipologia do Daniel é o comportamento do Eduardo Bolsonaro, que lá de fora também traz um pouco desse tom e ajuda a bagunçar esse cenário. Ajuda a bagunçar, e hoje o secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou, parado, falando com calma, que sim, que vai haver uma reação. Como é que essa chave vai atuar? William, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que não gosta, se incomoda, sim, mas que não vai mudar qualquer linha e qualquer rumo de julgamento por conta de pressão ou por conta de sanções dos Estados Unidos. Eu, olhando todo o tabuleiro, William, eu defendo, acho que devia pautar logo essa anistia. E se for nos termos que o Supremo já avisou que derruba, se for nos termos da Câmara. Aprova, vota, vai no Senado, o Senado vai mudar, vai por outras coisas, vota, e aí o Supremo decide se é constitucional ou não. E aí acaba essa história, porque o país está parado, em razão disso, tem 6 meses. O que foi aprovado no Congresso esse ano? Nada. Relevante só a retaliação, a reciprocidade, né, Daniel? Foi só isso, que não usamos ainda, como uma reação ao tarifaço. Agora, de relevante, nada, zero. A agenda legislativa desse ano é um horror, não tem nada. Aí cada um está cuidando do seu. Você me lembra um episódio recente, foi durante o governo Bolsonaro, quando tivemos toda aquela discussão sobre as urnas, lembra? Que Arthur Lira foi e pautou o voto. Né? Sim. Perdeu. E acabou a conversa? Não acabou. Não, mas aí, do ponto de vista... eu digo isso pelo seguinte... Legislativo, sim. Eu digo isso pelo seguinte, para voltar um pouquinho a esse fio do raciocínio. Vai algum dia cair a ficha para os bolsonaristas que o Jair Bolsonaro não vai ser candidato? Tá um processo de aceitação difícil, principalmente na iminência de ir para a prisão. Hoje, por exemplo, eu vi também uma outra solução possível, que seria, nessa anistia light, que não é anistia, porque não é um perdão, incluir ali algum trecho de obrigar e determinar que ex-presidentes da República só possam cumprir prisão domiciliar, que é um pavor do bolsonarismo, do Bolsonaro ir para Papuda e ter problema lá, enfim. Hoje, isso eu não consegui evoluir nessa apuração, mas isso me foi falado hoje. Agora está travado, nada anda. Como que você tem uma medida provisória, que é a da tarifa social, que beneficia 60 milhões de brasileiros, não é isso? É isso, né? A tarifa social. 60 milhões, É um quarto da população. E isso não foi sequer
discutido, aprovado, agora, nada. Uma coisa que é incrível nessa discussão toda aqui que a gente está fazendo, não pela primeira vez, é que você mexe uma peça desse tabuleiro e o jogo inteiro de xadrez muda. Então, hoje, se ouvir ali, entre aliados de Bolsonaro, que essa coisa do Marco Rubio, olha, Estado de Direito no Brasil está acabando, já sinalizando alguma sanção adicional, e aí o Supremo pode também dizer assim, quer saber de uma coisa? Você vai botar aqui a Magnitsky mais vários ministros do Supremo, então vamos mandar o Bolsonaro para uma cela fechada na Papuda, né? Que é uma coisa que o Supremo pode fazer, né? Pode fazer, em represália, se você quiser entender como represália a ação dos Estados Unidos, pode entender, mas ele pode fazer isso. Outra peça que me parece interessantíssima, de gente que já chegou ao presidente da República dizendo, olha, existe um clima que é inegável, mais favorável, mais pró-anistia ampla no Congresso, principalmente na Câmara, mas também um pouco no Senado, de passar. Então, por que o Lula não se antecipa a essa discussão toda, em vez de entregar um prêmio ao Sóstenes Cavalcante, à bancada do PL, ao Tarcísio de Freitas, não demonstra num gesto de magnanimidade um indulto ou um endosso a um projeto de anistia light, mas alguma coisa que signifique que, olha, os peixes pequenos estão perdoados. Isso traria o protagonismo para Lula e não deixaria o protagonismo. Mas ele já sinalizou isso. Mas o Palácio do Planalto mas ele topa. Não foi a público. O Palácio do Planalto topa a anistia light. Davi Alcolumbre topa a anistia light. Quem não está topando a tal da anistia light, que não tem nada de anistia, mas pegou esse nome. Quem não está topando é a bancada da Câmara, que quer uma anistia ampla, geral e restrita para dar um perdão ao Bolsonaro. É aí que está travando. Esse que é o problema. O Palácio do Planalto já topou, o Supremo Tribunal Federal já topou. Quem não está topando é a Câmara. Aí a gente tem que considerar a linha do tempo, Rafael. A gente tem que calcular em que medida o transcurso do tempo mantém a situação atual como ela está, que é de paralisia e estagnação, ou se ela vai erodindo gradativamente o que tem de capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro condenado. Acho que esse é um ponto, e se a gente pensar, né, em linha do tempo para destravar esse jogo e o impacto daquele ponto que a gente começou a conversar no início do programa, impacto na agenda, quem na verdade tem um risco grande é o governo pelo projeto de reeleição. Porque onde que você me perguntar, onde que eu acho que aí os parlamentares vão deixar de lado toda essa celeuma, é quando for precisar tratar do orçamento. Porque ninguém vai querer entrar 2026 em ano eleitoral com um orçamento completamente desfigurado. Que é como está agora. Que é o que hoje está agora. Então, uma boa parte da agenda do governo, se não andar, para eles também não tem grande custo. Se entrar, por exemplo, se o projeto da reforma do imposto de renda não for aprovado até esse ano, aí, na verdade, ele não tem nem base legal pelo princípio da anualidade. O que parece que ser o fundamental para os parlamentares é quando vamos discutir o orçamento, porque eles já estão, na verdade, fazendo um movimento para o orçamento de 26 vir com uma espécie de calendário de execução de emendas concentrados fora do período da legislação eleitoral. Até lá, William, eu não vejo grande incentivo. Acho que é o governo que vai ter que se movimentar. Mas a tarifa social é importante para o governo para o ano que vem, como bandeira de campanha, e o imposto de renda também é importante para o governo. O que eu ouvi muito hoje é que o governo, como essas duas medidas, quer dizer, uma é o projeto de lei do imposto de renda, mas a medida provisória da tarifa social, elas são causas populares, o governo que tem uma dificuldade de articulação política e de formar consensos e maiorias no Congresso Nacional, largou mão de qualquer articulação política, achando que seria aprovada naturalmente, porque elas são populares e que o Congresso abraçaria as duas porque elas são populares. Só que não está conseguindo aprovar. Calma lá. O Centrão vai entregar esses votos no final das coisas, mas é especialista em criar dificuldades para vender facilidades. Rafael lembrou muito bem, tem o princípio da anualidade. Imposto de renda precisa ser aprovado, isenção, até 31 de dezembro, para valer o ano que vem. Senão já era e não pega ano eleitoral. Relator é Arthur Lira. Ele custou para apresentar um parecer. Apresentou no dia em que foi nomeada a aliada dele
para o Superior Tribunal de Justiça. O projeto vai para o Senado, depois que passar, vai ser modificado, volta para Arthur Lira. Ali nós estamos falando já de dezembro. Eu fico imaginando as benesses que o governo terá vontade de fazer para o relator e para toda a bancada do Centrão para aprovar esse projeto em dezembro. Mudando brevemente de assunto, mas acho que está bem no meio dele. O governo ainda acha que o Tarcísio vai ser o seu adversário ou já não acha? O governo tem essa percepção, muito embora aqui Palácio dos Bandeirantes a percepção é contrária, é oposta. Quando fala no entorno mesmo, quem que fica vendendo o Tarcísio candidato? São os caciques do Centrão, porque precisam de um candidato e não tem um candidato. Quando você fala na cozinha do Tarcísio, na cozinha mesmo, as pessoas que são próximas, leais, enfim, estão com ele há 5, 10 anos, não por conveniência política, eles não cravam. Se a eleição fosse domingo, dizem que não seria. Se ele tivesse que decidir hoje, ele não seria. E aí acho que tem um cálculo político dele. Tem uma reeleição garantida aqui em São Paulo e tem os principais projetos dele em São Paulo, no estado, são para entregas em 28, 29 e 30, e ele quer entregar. É um sujeito novo, ele pode ir em 30, e a eleição contra o Lula não é uma eleição fácil no ano que vem. Fica ali se criando que ele tem que a eleição do Lula, o Lula vai chegar com 40% para começo, na largada. Não é fácil, ainda mais com inflação de alimentos tendo um repique para baixo, ainda mais com essas benesses ali, com as bandeiras todas de tarifa social, de imposto de renda. Não é uma eleição para a oposição também tão tranquila assim. Para terminar, está definido o Tarcísio como candidato? Não, está longe de ser definido. Acho que é importante para o Planalto ter essa espécie de interlocução e polarização com o Tarcísio, porque se realmente ele vier, é um nome que tem um capital eleitoral para ser mais competitivo. Eu achei que quando o ministro, por exemplo, do Transportes, o Renan Filho, faz uma manifestação em rede social para polarizar com o Tarcísio, então acho que de alguma maneira, mesmo que o Planalto ainda tenha alguma dúvida, mas agora faz um pouco sentido fazer esse movimento para, no mínimo, dificultar que a rejeição do Tarcísio fique muito separada da rejeição ao bolsonarismo. Então, quanto mais o Tarcísio se expõe a essa agenda da anistia, pelo menos na minha leitura, mais ele se aproxima do bolsonarismo e talvez num patamar que inviabilize para 26. O Daniel, seus 30 segundos finais. Absolutamente rápido. Na semana passada, ao encontrar um dos ministros mais próximos de Lula, eu perguntei o seguinte: Tarcísio vai ser mesmo o candidato da oposição? E aí ele me disse assim, bom, o presidente já escolheu, Tarcísio vai ser o candidato. Aí eu disse, presidente, o senhor está falando Jair Bolsonaro, né? Aqui em Brasília a gente tem mania de chamar esse presidente de presidente. Presidente é o Bolsonaro, né? Não, presidente Lula já escolheu que o seu adversário é Tarcísio de Freitas. E até daqui para frente só vai pensar em adversário como Tarcísio de Freitas. Daniel Rittner, muito obrigado a você aí em Brasília, boa noite. Igualmente aqui comigo na bancada, Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria e também professor do IDP. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Igualmente, obrigado, boa noite. Nós vamos para o intervalo. Após o assunto é o assassinato de Charlie Kirk e o reforço ao extremismo político nos Estados Unidos. Até já. O pessoal da WW está de volta do intervalo, conosco agora na roda. Todos lá dos Estados Unidos. Clifford Young, presidente do Instituto Ipsos, professor do Bush School da Texas A&M University. Clifford, muito obrigado pela disposição de estar conosco no programa. Boa noite para você aí em Houston, no Texas. Boa noite, ótimo estar aqui com vocês. E conosco também o analista político Tiago de Aragão, CEO da consultoria Arco Advice International. Tiago está falando em Washington. Igualmente, Tiago, obrigado por estar conosco. Boa noite para você aí em Washington. Boa noite também, é sempre um prazer. O governo Trump prometeu responder de maneira firme ao assassinato é uma das vozes conservadoras mais importantes recentemente na política americana, Charlie Kirk, sobretudo pela capacidade dele de arregimentar o voto jovem, como se diz, para a base de Trump. Mas
A cobrança vem, sobretudo, do MAGA, cobrando da Casa Branca uma ação rápida em função desse assassinato político. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Desde o assassinato do ativista na última semana, o governo americano demitiu funcionários e cassou vistos de estrangeiros que criticaram Kirk ou satirizaram o caso em redes sociais. O subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, disse que estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos no país. Alas da Casa Branca defendem que sejam criados planos contra a violência que serviriam para desmantelar organizações de esquerda radical. Nenhum grupo específico é citado, mas a promessa é usar recursos do Departamento de Justiça em nome de Charlie Kirk. Uma preocupação levantada é a de que esses projetos e outras respostas do governo sirvam para atingir estruturas de oposição a Trump, que já lidam com ataques da Casa Branca desde o começo deste ano. Além de popular nas redes sociais, Charles Kirk era amigo de Trump e da família desde 2016, na época da primeira campanha à Casa Branca. Donald Trump disse que sem Charles Kirk não teria sido eleito e atribui boa parte do sucesso com o eleitorado mais jovem ao ativista. O governo usa a situação para amplificar discursos conhecidos do grupo MAGA. O governador de Utah, Spencer Cox, associou o suspeito Tyler Robinson a ideologias de esquerda e afirmou que ele teria sido radicalizado depois de sair do colégio. Apresentando o programa criado por Kirk nas redes sociais, o vice-presidente americano J.D. Vance culpou, sem provas, uma minoria crescente e violenta. We can thank God that most Democrats don't share these attitudes, and I do, while acknowledging that something has gone very wrong with a lunatic fringe, a minority, but a growing and powerful minority on the far left. Segundo pesquisa da YouGov, tanto republicanos quanto democratas tendem a dizer que a violência política é um grande problema no país depois que membros do próprio partido sofrem ataques. Ambos também têm parcelas de apoiadores que consideram atos violentos como justificáveis, especialmente jovens que se disseram liberais. Cliff, deixa eu começar por você, que você, pelo Ipsos, em associação com a agência Reuters, que é uma das mais importantes no planeta, acabam de publicar uma pesquisa segundo a qual, hoje, a questão do extremismo político é a maior preocupação do eleitorado americano, superando inclusive a economia. E como vocês assinalaram ao apresentar ao público a pesquisa que vocês publicaram, um ano atrás, temas econômicos é o que dominava o debate político nos Estados Unidos. Hoje, é a questão do extremismo, que você considera veio para ficar e de longo prazo. Cliff. Sim, então o ano passado a questão principal era a economia. O Trump ganhou em cima dessa questão, mas vem murchando enquanto, sabe, a economia real vem melhorando nos Estados Unidos. Extremismo pulou, eu falaria nos últimos três meses, mais ou menos, com a frição, sabe, crescente entre a administração, entre a sociedade, assim. Essa pesquisa predata o assassinato, então eu imagino que vai aumentar, vai pular de novo para níveis mais altos, assim. Historicamente era um assunto mais democrático, porque foi focado muito mais na questão de, entre aspas, sabe, ameaças à democracia, mas nesse momento, sabe, tanto os republicanos quanto os democratas preocupam sobre essa questão. Tiago, outro aspecto importante, se compara para a minha geração, né? Eu tenho 73 anos de idade, me lembro de 1968, você nem tinha nascido ainda, né, Tiago? Mas, enfim, na minha geração, isso foi um acontecimento, uma série de acontecimentos dramáticos. O assassinato de Martin Luther King. Nós tivemos o assassinato de Bob Kennedy, irmão de um presidente assassinado. Foram eventos que sacudiram a atmosfera nos Estados Unidos. Mas se eu me recordo bem, se a minha memória não está me enganando, a gente teve uma série digamos, de compromissos de diferentes lideranças políticas nos Estados Unidos num tom, deixa eu dizer assim, mais pela moderação. Não é o que parece que vai acontecer, nem o que está acontecendo.
E essa pesquisa a qual me referi, do Clifford Young e dele da Reuters, salientam a falta de lideranças que estejam realmente empenhadas em tentar, de alguma forma, superar o que parece ser uma situação extraordinariamente tensa no momento. Olha, é uma situação extraordinariamente tensa mesmo nos Estados Unidos, até porque não existe hoje lideranças políticas em Washington que estejam dispostas a fazer parte da ponte da convergência. E a polarização, como ela se agrupa ao redor daquilo que você detesta ou odeia ou repudia do outro lado, isso acaba eliminando muito terreno para se buscar essa convergência. E o assassinato do Kirk, ele acaba acentuando mais isso porque ele tende a ser interpretado pelos dois lados da polarização como algo que fortalece e reafirma aquilo que eles narram. Então, do lado da direita, é uma demonstração de como que a esquerda está se tornando cada vez mais violenta. E do lado da esquerda, é uma narrativa de que a direita violenta acabou levando a essa própria situação onde o Kirk se tornou vítima das próprias palavras. Nenhuma dessas argumentações são suficientes para iniciar nenhum processo de ponte de convergência onde uma liderança consiga achar algum tipo de narrativa que os dois lados vão vir a concordar. O único lado que eles concordam é de que a violência política é demais, é exagerada. Mas o que acontece é que existe uma erosão do espaço público nos Estados Unidos e uma erosão do espaço público como um campo de discussão, porque não existe mais a discussão. O que existe são discussões voltadas para os seus próprios núcleos, que são voltadas para a reafirmação e não para a convergência. O Clifford, hoje quando você, por exemplo, na Bloomberg, numa entrevista sua em inglês para Bloomberg, que aliás recomendo muito à nossa audiência que acompanhe, porque ali tem 3 pontos que você menciona que deixam todos nós muito preocupados. Você afirma o seguinte: hoje não é simplesmente mais uma questão de polarização. Hoje o que você constata a partir de dados empíricos, das pesquisas que vocês levam adiante, você constata uma distância geográfica, você afirma republicanos e democratas vivem em lugares diferentes hoje, você constata uma distância cultural, cada um desses grupos consome uma mídia para seu próprio gosto, música, mesmo atividades esportivas, cada uma tem a sua preferência. E por último, você constata uma distância política, na qual o Tiago já vinha argumentando, uma distância pela qual um é considerado uma ameaça existencial para o outro. Como é que isso vai se desenvolver? É um grande desafio para a gente, né? A gente tem inabilidade aqui nos Estados Unidos colocar no lugar do outro. Essa é a grande questão. A gente fala, obviamente, não tem empatia, mas eu falaria o seguinte, sabe? Além disso, além dessa questão de distância, como você especificou aqui, William, também nossa sociedade hoje é muito mais frágil do que a sociedade de 50, 60, 70 anos atrás. E a gente falou sobre isso várias vezes aqui, né? Enquanto a gente estava analisando, sabe, os Estados Unidos durante as eleições do ano passado. A grande maioria dos americanos acredita que o sistema está quebrado, que não funciona mais para a pessoa comum, para o povão, para a classe média, que essa elite leva vantagem da classe média. Então, você não tem noção, os troncos, eu falaria nesse momento, que sustenta esse tipo de crises que nós temos nesse momento, sabe? Então, essa é um desafio, sabe, além, simplesmente, da questão da distância. O desafio é um desafio político, Tiago. Está sendo enfrentado de que maneira? Não está sendo enfrentado. Ele ainda estamos na fase da gasolina na fogueira.
Eu não vejo sendo enfrentado porque, para ser enfrentado, você precisa de um mediador. Esse mediador não existe. Esse mediador ele podia ser a própria sociedade americana, mas esses aspectos que foram colocados pelo Clifford e por você agora há pouco, eles tornam essa mediação social extremamente difícil pela distância. Eu moro num lugar que, no condado onde eu estou, os democratas ganharam com mais de 90%. E a poucos quilômetros daqui, eu entro em condados onde o resultado é o oposto. E é exatamente isso que você falou, são meios de vidas diferentes, são um outro Estados Unidos. E não existe uma zona intermediária onde possa surgir um comportamento social que seja admirado pelos dois lados, que possa levar a uma mediação comportamental. Porque se nós não temos uma mediação por parte de lideranças, nós poderíamos ter uma mediação comportamental, mas é muito difícil pelo fato dessa distância geográfica e cultural, que foi bem colocado, que faz com que o seu universo ele não te coloque em contato com o universo do outro. O universo do outro você só escuta, você só lê sobre e você vê na televisão, mas você não lida no dia a dia com pessoas com pensamento contrários aos seus. Clifford, uma das conclusões que você chegou via essa pesquisa, que me parece que vai um bocado na linha do que o Tiago estava argumentando agora, é que não necessariamente esse tipo de distância, de afastamento, de polarização, de extremismo seja inevitável. Mas isso implicaria lideranças que você usa a expressão em inglês hinge, de dobradiça. Lideranças que seriam capazes de, eu nem vou usar a palavra ponte, mas seriam capazes de articular nesse universo de cada vez maior separação e de preocupação com o extremismo político, alguma forma de reaproximação dos diferentes grupos e comunidades. Qual é a qualidade das lideranças políticas americanas hoje, Cliff? Sabe, a liderança hoje em dia alimenta a raiva, porque a raiva rende politicamente, rende economicamente. E nós temos essa questão confusa nesse momento, muito tensa assim. Mas liderança de verdade, liderança cívica, sabe, abaixa a temperatura, fala com calma, assim, não joga gasolina na fogueira. Nesse momento, a gente não tem, pelo menos de forma ampla, nós não temos essa liderança, nesse momento. Mas, com certeza, quando você está falando sobre uma sociedade hiperpolarizada e acredita que o sistema está quebrado, há necessidade de ter uma liderança que consegue, de novo, não somente unir, mas, nesse momento, abaixar a temperatura, como eu falei. Tem alguém interessado nisso, Thiago? Em abaixar a temperatura? Não vejo hoje no momento, porque descobriram uma forma de capitalizar em cima dessa raiva, de capitalizar em cima da polarização. Existem vencedores. Existem vencedores até do lado que existem lideranças até entre democratas que se tornaram lideranças por conta dessa lenha na fogueira. Eu acho que enquanto nós tivermos vencedores e vencedores eloquentes nesse ambiente político de polarização, não tem nenhuma razão lógica para que tentem terminar com isso. A mudança e a ruptura do que está acontecendo para uma pacificação, ela vai acabar existindo somente no momento onde os dois lados sintam uma dor absolutamente incrível e de difícil compreensão, que aí possa levar a uma convergência e uma busca por entendimento. E, infelizmente, esse é um caminho que nós ainda não conseguimos nem vislumbrar. Mas não existe hoje, no momento, interesse claro entre as principais lideranças de buscar essa ponte de eventual convergência. Cliff, você se arriscaria nesse momento? É enorme o calor político em torno desses acontecimentos, enorme, inédito de certa medida.
Você se arriscaria a projetar que tipo de consequência política a gente constataria nas eleições de meio termo no ano que vem? Porque um raciocínio que até aqui predominou entre analistas políticos, olhando para a situação americana, é a de que a economia, por conta de decisões de Trump, lhe custaria um alto preço político. Você afirma, através das pesquisas, que a economia já não é mais tão decisiva. O que isso significa para o cenário eleitoral do ano que vem? Eu acho que uma coisa canta a outra. Eu acho que o ano que vem não vai ser um assassinato político que vai definir os resultados. Não é assim. Não é nossa experiência histórica, tanto aqui nos Estados Unidos quanto, sabe, no mundo como um todo. Vai ser, de novo, as questões principais o ano que vem. E o grande ponto para que eu estou olhando é a economia. A que ponto as tarifas afetam a inflação ou não, vai definir o ano que vem, mas normalmente o midterm, o que é o ano que vem, normalmente o partido que fica fora do poder, os democratas, normalmente eles pegam melhor. Eu imagino, provavelmente, a gente não foge tanto dessa média, mas eu estou olhando nesse momento não para esse assassinato especificamente, mas para as tarifas, a sua efeito, sabe, na inflação. A sua avaliação, Tiago, em relação ao cenário político americano do ano que vem, em que medida esse assassinato político projeta na sua forma de enxergar os fatos lá alguma alteração? Ele vai levar uma narrativa macro mais agressiva e talvez até de colocar culpa em determinados grupos, determinados lados e justificando ações políticas mais pesadas e talvez ações políticas que anteriormente não fossem consideradas viáveis, elas possam passar a ser mais viáveis, como até mesmo o que o vice-presidente falou, ações mais fortes contra grupos de esquerda, organizações, lideranças de esquerda. Isso deve se acentuar muito, mas a questão econômica ela tende a ser aquilo que o Tip O'Neill falava, que a política é muito local. E a economia também é muito local. E a tarifa, ela pode muitas vezes acabar sendo uma gota no oceano da política americana como um todo, mas ela pode trazer um impacto muito relevante em determinado condado. E numa disputa tão acirrada pelo controle da Câmara dos Deputados, por exemplo, você pode ter determinado condado que pode acabar perdendo 200, 300 empregos por conta da falta de determinado produto ou matéria-prima do Brasil, do México, seja lá de onde for, e que isso pode ser suficiente para um republicano perder ou para um republicano ganhar. E aí a narrativa macro ela pode compor esse ambiente local. E o que o Trump vai fazer é fornecer essa narrativa macro para ele, porque ele não vai querer falar de economia. De uma forma geral e ampla e detalhada, mas os condados e o dia a dia das situações mais locais nos Estados Unidos podem acabar se vendo obrigados a discutir economia. Tiago de Aragão, analista político, começando por você, CEO da consultoria Arco Advice International. Muito obrigado pela participação do programa remoto aí de Washington. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. E a você também, Clifford Young, muito obrigado pela participação aqui no WW. Clifford Young preside o Instituto Ipsos nos Estados Unidos e leciona também na Bush School de Texas, na A&M University. Cliff, obrigado pela participação aí de Houston, no Texas, e boa noite. Muito obrigado. Essa edição está chegando ao fim, essa do WW. Obrigado, pessoal. Boa noite.